Jonas, capítulo 4. Peço que os irmãos acompanhem a leitura do texto, desta que é a palavra de Deus para nós. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, e não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale conosco. Deus querido, nós te agradecemos por este tempo de reflexões no livro de Jonas, e antecipadamente nós te louvamos. Foi um tempo proveitoso. Mas nesse momento nós também pedimos ao Senhor que nos conceda a graça de compreender o texto e, segundo a sua vontade, aplicá-lo às nossas vidas para a glória do Senhor. Fique conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Foi só eu ou você também ficou com um gostinho de que Jonas poderia caminhar um pouco mais na história? Eu tenho dito, irmãos, que uma boa história, para ser de fato uma boa história, ela precisa ter um bom final. Você já assistiu um filme e ficou eletrizado com cada uma das cenas, mas no final sentiu que a história poderia ter caminhado por um rumo diferente? Poderia ter tido um desfecho diferente? Quem sabe ter tido um desfecho aparente? Este não é o caso de Jonas. A história de fato terminou onde ela precisava terminar. E o livro de Jonas, no seu capítulo 4, nos é o melhor final que esse livro poderia nos oferecer. Ao longo das exposições aqui no livro de Jonas, algumas coisas nos ficaram relativamente claras. Jonas, em primeiro lugar, não é o personagem principal deste livro. A história não é sobre o trabalho de Jonas. O evento de Jonas no ventre do peixe não é o ápice dessa história. O livro é sobre Deus que salva pecadores, sobre a misericórdia de Deus que se revela quer na nossa obediência e temor, quer na nossa desobediência. A vontade de Deus sempre prevalece. A história começa sendo contada a partir da vontade soberana de Deus em alcançar ninivitas. Em todo o Antigo Testamento, o livro de Jonas é com certeza o livro mais evangelístico. Deus dispõe um dos seus servos para pregar a uma cidade gentia.
e a totalidade dessa cidade se converte ao Senhor. No capítulo 3, nós somos cientificados de que a vontade soberana de Deus se cumpre e aquelas pessoas se rendem ao Senhor. Mas é interessante perceber que a história de Jonas não é apenas sobre a salvação dos ninivitas. A desobediência de Jonas contribuiu para a vontade de Deus em salvar marinheiros idólatras acontecesse. Jonas pensou que estava fugindo da presença de Deus, enquanto Deus estava salvando marinheiros pelo testemunho daquele profeta fujão. A história também não termina com a salvação dos marinheiros e dos ninivitas. Ela continua, porque além desta manifestação salvífica, Deus ainda deseja trabalhar o coração do seu servo. Nós dissemos no último domingo, o livro pode ser dividido em 4 cenas, e cada uma destas cenas pode ser representada por uma postura de Jonas em relação a Deus. No capítulo 1, Jonas parece estar de costa para Deus, porque ele pretende, em sua desobediência, fugir da presença de Deus. Depois de ser tragado por um grande peixe e sentir a morte bem de pertinho, Jonas se arrepende e sente saudades do Senhor, e do ventre do peixe faz a sua primeira oração, e ali Jonas nos parece estar de joelhos diante de Deus. Deus então faz novamente o mesmo chamado ao profeta fujão. Jonas atende o chamado de Deus, e o capítulo 3 começa dizendo que Jonas se dispôs a pregar o juízo de Deus à cidade de Nínive, como se agora Jonas estivesse de pé diante do Senhor, como um servo que ouve a voz de Deus e cumpre em obediência à sua vontade. Mas este não é o fim da história. Jonas se revolta com Deus, porque Deus salvou os ninivitas. E agora, irmãos, aquele que antes, no capítulo 3, parecia estar de pé diante do Senhor, agora nos parece prostrado, irado, constrangido em Deus ter revelado a sua graça, a sua misericórdia, por salvar os ninivitas. É importante perceber que a narrativa do texto deixa claro o descontentamento de Jonas ao ver a misericórdia de Deus para com os ninivitas. Jonas parece estar de fato prostrado diante da vontade soberana de Deus em salvar os seus inimigos, em Deus revelar graça sobre pessoas que Jonas não queria que fossem salvas. Em contraste a isso, é possível perceber que o cuidado, o amor e a misericórdia de Deus para com seu profeta é demonstrada desde o primeiro capítulo. É sempre Deus insistindo em trabalhar o coração endurecido do profeta Jonas. No primeiro capítulo, Jonas tenta fugir da presença de Deus, desobedecendo a Deus, e ele é lançado no mar. Ali no mar, fatalmente ele morreria. E o texto nos diz que Deus envia um grande peixe para tragar Jonas. E aquilo que poderia ser o fim do profeta, revelou-se no curso da história o meio pelo qual Deus salvou Jonas. O grande peixe que tragou o profeta foi o veículo de salvação de Deus para com aquele que fugia da sua presença. Note, meus irmãos, que o peixe que poderia causar temor a qualquer um de nós foi, na verdade, o meio pelo qual Deus usou para resgatar o seu profeta. No capítulo 4, nós vemos que Deus continua trabalhando a sua relação com Jonas em relação à percepção de Jonas aos ninivitas. O texto começa dizendo que Jonas, ele estava desgostoso e irado em relação à misericórdia de Deus para com os ninivitas. É verdade, Jonas obedeceu ao Senhor, dirigiu-se à cidade de Nínive e proferiu o sermão mais curto e direto e pesado que a Bíblia registra. Dentro de 40 dias vocês perecerão. Juízo sem aparente esperança.
Mas Deus é bondoso para com aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. E embora o sermão fosse de juízo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus então acolhe aqueles arrependidos. Mas Jonas fica desgostoso para com Deus. Eu sabia, Senhor, que o Senhor é misericordioso, e o Senhor acabaria salvando estes meus inimigos. Em outras palavras, Jonas estava irado para com Deus, porque Deus decidiu salvar quem Jonas odiava. E Deus não desiste do profeta. Deus continua trabalhando no seu coração. Nos versos 2 e 3, nós lemos então aquela que é a segunda oração de Jonas. Pensa num profeta que produziu muitos resultados e orou pouco, que conseguiu ali na pregação do juízo converter uma cidade com pouco esforço e ainda se arrependeu disso. Agora nós percebemos Jonas orando de novo. E Jonas agora pede para Deus a morte. Senhor, olha aí, o Senhor não vai destruir a cidade, então eu quero morrer. O que Jonas sente no coração é algo tão terrível, meus irmãos, que faz com que ele deseje a própria morte, porque Deus, em sua soberana vontade, decidiu salvar quem ele não queria que fosse salvo. E o mais interessante é que o texto continua, e a pergunta, a ação de Deus em relação a Jonas, em forma de pergunta, é no mínimo constrangedora. Deus chega para Jonas e diz: é razoável essa sua ira? Como quem diz: Jonas, você parou para pensar a razão que te faz estar tão nervosinho assim? Deus parece ressaltar a imensa contradição de Jonas no capítulo 2, quando ele estava perto da morte, quando ele era o agente ofensor, quando ele estava sofrendo o juízo de Deus pela tentativa de fuga e desobediência, quando naquele momento ele clama a Deus por misericórdia, ele clama a Deus para que o salvasse da condenação, da morte que parecia ser certa. Mas agora, quando os ofensores são os ninivitas, juízo de Deus. A moral de Jonas, aqui no capítulo 4, nos parece ser mais ou menos assim: quando eu erro, misericórdia e perdão, mas quando são os meus inimigos que erram, justiça e juízo de Deus. Eu fiquei pensando, meus irmãos, como de alguma maneira isso afeta a nossa percepção a respeito dos nossos próprios irmãos. Você já parou para pensar como o pecado do seu irmão te parece mais ofensivo do que os seus próprios pecados? Como muitas vezes, embora sendo cristãos, o pecado daquele que está à nossa volta parece nos constranger muito mais do que o pecado oculto que muitas vezes nós insistimos em não confessar diante de Deus. Não são raras as vezes que as pessoas gostam de ressaltar os defeitos dos outros. Você viu, pastor, o que fulano fez? Você viu, pastor, o que ciclano fez? Veja bem, é inadmissível tolerar tamanha falta. É impossível ver o que está acontecendo e continuando do mesmo jeito. Perceba, o problema não está em condenar o pecado, mas se escandalizar mais com o pecado do outro do que com o seu próprio. E às vezes nós entramos num círculo vicioso do sujo falando do mal lavado, onde ninguém confessa o seu pecado, e é sempre um olhando para a vida do outro. Ao invés de irmãos, cultivamos uma sociedade de fiscais da espiritualidade alheia. Não se trata de passar pano para o pecado, mas de ter uma moral distorcida. É insuportável para nós ver os nossos pecados sendo cometidos pelos nossos irmãos. É o que disse o pastor Josemar Bessa em algum tempo atrás. Meus irmãos, nós precisamos parar e pensar
como a moral de Jonas muitas vezes espelha a nossa própria moral, a nossa própria conduta. Somos ávidos em olhar para Jonas e condená-lo imediatamente. Como pode Jonas agir dessa forma? Quando muitas vezes, lá no fundo do coração, num lugar onde só Deus conhece, não somos lá tão diferentes de Jonas. Para mim, misericórdia e perdão. Para o meu irmão, justiça e juízo de Deus. Para mim, uma oração. Para o meu irmão, uma disciplina. Na sequência do texto, nós encontramos Jonas desgostoso em Deus ter revelado o seu amor, indo para um lugar alto, para um monte no oriente da cidade. Jonas queria um camarote para ver a destruição dos ninivitas. Ele queria estar num lugar onde ele pudesse ter a sua sede de justiça completamente satisfeita, porque afinal de contas, os ninivitas não merecem perdão. Eles são um povo odiosos, inimigos dos judeus. Deus deve mesmo queimá-los com fogo. Ele sobe para lá e ele fica desgostoso porque nada acontece. O sol castigava Jonas. E ele então olhou e viu uma enramada. E ele então resolve fazer uma cabaninha. Eu preciso de um lugar confortável para esperar a destruição de quem eu não gosto. Eu preciso de um lugar confortável para ver a ruína de quem eu quero que não seja salvo. Mas nada acontece. E Jonas então está desgostoso para com Deus. E sabe o que é mais interessante? Mais uma vez, é a terceira oração de Jonas. Quando orou para si, Deus, compadece-te de mim. Quando olhou para o amor de Deus para com os ninivitas, Deus, eu quero morrer. Melhor é morrer do que viver. Sabe o que é mais constrangedor? A despeito da dureza do coração do profeta, Deus não desiste de Jonas. E Deus vai mais uma vez conversar com Jonas e diz: é razoável essa sua ira? Você já parou para pensar que esse seu senso de justiça pode não ter uma razão fundamentada em mim? Deus falando. E sabe o que é mais triste, irmãos? Jonas, ele confronta Deus. O texto nos diz que Jonas disse ao Senhor: é razoável a minha ira até a morte. Muitas vezes nós agimos como Jonas. Muitas vezes, irmãos, ao perceber irmãos que caíram, irmãos que ficaram pelo caminho, ao invés de condenar o pecado e estender a mão, sermos cristãos de fato, orarmos por essas pessoas, nós ficamos buscando um camarote para provar que nós estávamos com a razão, de que de fato, veja bem, não era lá tão crente assim. E Deus insiste em quebrantar o coração de Jonas. É interessante como Deus então se utiliza de mais um elemento criado, enviado por Deus, para trazer uma lição final para este profeta do coração endurecido. Ele estava lá, todo raivoso, querendo a morte, porque Deus é amoroso. Jonas estava lá, todo raivoso, porque Deus perdoou o pecado dele e perdoou o pecado dos ninivitas. Ele estava lá todo raivoso, porque Deus salvou, teve misericórdia de pessoas que Jonas não queria que fossem salvas. E então, Deus faz crescer uma outra planta. Tinha enramada, um meio produzido por Jonas para trazer consolo e alento. Deus faz mais. Deus faz nascer uma planta, bem do jeito de Deus, assim ó, do dia para a noite, nasce uma planta e encobre Jonas, trazendo sombra, alento, conforto. E o texto faz questão de registrar que quando Jonas é beneficiado pelo amor e misericórdia de Deus, ele está alegre. O texto diz que Jonas se alegrou profundamente com aquela planta.
Mas este não é o final da história ainda. Passou aquele dia. Jonas estava comemorando a graça que recebera de Deus, quando o mesmo Deus que mandou um grande peixe engolir Jonas, quando o mesmo Deus que mandou a tempestade para balançar o barco, enviou um verme. Rapaz, eu fico pensando no potencial nocivo desse verme. Fico pensando no poder destrutivo desse verme. Do dia para a noite, ele foi capaz de minar as energias daquela planta que Jonas amava. Irmãos, Jonas teve uma relação de afetividade com aquela planta. Ah, plantinha, como você me abençoa e eu te amo tanto. Mas veio o verme, comeu alguma coisa daquela. Eu não sei se ele comeu, né? Mas ele causou um dano naquela planta. E a planta morreu. Sabe o que aconteceu, irmãos? Jonas ficou irado. Olha aí, eu não mereço isso. É melhor morrer. A minha plantinha querida morreu. E é nesse momento que Deus confronta pela última vez o seu profeta. Como é que é, Jonas? Senhor, a minha planta de estimação que tanto me abençoava, ela morreu. É melhor morrer do que continuar vivendo. E Deus então se volta para Jonas e diz: como é? Eu não entendi. Você está desgostoso por uma planta que não te custou nada. Você está assim todo tristezinho, beiçudinho, por uma planta que eu fiz crescer, por algo que não te custou cuidado. Se você tem compaixão de uma planta que não te custou nada, que um dia existe e no outro não existe mais, não poderia eu ter compaixão de uma cidade de 120.000 pessoas? Irmãos, a dimensão de Nínive é muito grande. Centenas de milhares de pessoas. Aqui a estatística possivelmente refere-se a homens adultos. Então multiplica esse número por 4. Deus está chamando a atenção de Jonas para que ele pudesse perceber que o seu senso moral estava invertido. Misericórdia para mim, juízo para os demais. Jonas se apegou em coisas e estava desprezando pessoas pecadoras, mas pecadoras como o próprio Jonas. Meus irmãos, nós percebemos aqui Deus trabalhando o coração de Jonas, porque Jonas estava passando por algo que eu percebo nos nossos dias, uma espécie de coisificação de pessoas e humanização de coisas, inversão de valores. Nós nos preocupamos muito mais com aquilo que nós temos, com aquilo que está ao nosso serviço, do que com as pessoas que deveriam ter mais da nossa atenção, mais do nosso esforço. O texto faz menção de o próprio Deus dizer que aquelas pessoas estavam tão cegas que elas não sabiam diferenciar mão direita e mão esquerda. Quem esteve aqui na igreja hoje pela manhã ou acompanhou a transmissão da nossa aula de hoje, vai se lembrar de como é desesperador estar perdido. Deus está chamando a atenção de Jonas para o fato de que ele não estava nem aí por aquelas pessoas que estavam perdidas. A planta é importante. Quantas vezes, irmãos, nós agimos exatamente como Jonas? Nós valorizamos muito mais as coisas em detrimento das pessoas. Nós queremos muito mais provar uma razão moral que guardamos no coração do que ajudar de fato aqueles que estão necessitados. E sabe o que é interessante, irmãos? O livro de Jonas acaba com uma discussão acalorada. O texto termina com uma interrogação. Jonas, você teve compaixão de uma planta, eu não posso ter de centenas de milhares de pessoas e de animais? E acabou. Eu não sei você, mas histórias assim parece deixar um gostinho de que senti falta de um desfecho aí. Senti falta de um final feliz. Quem sabe Jonas dizendo: o Senhor é verdade, me perdoa, e voltaram felizes para casa.
Meus irmãos, eu penso que foi intencional o texto terminar onde ele terminou, porque sabe, Deus conhece o coração de Jonas, Deus sabe exatamente como essa história terminou, e o fato do livro ser interrompido aqui chama minha atenção para a possibilidade do autor estar chamando seus leitores para que nesse momento nós possamos nos colocar no lugar de Jonas e responder a pergunta que Deus fez a Jonas. Eu não posso ter misericórdia para com estas pessoas que estão perdidas aí? Você já parou para pensar que muitas vezes nós nos utilizamos de bênçãos que Deus colocou na nossa vida, bens, coisas, como desculpas para não falarmos do amor de Deus a essas pessoas? Para não conduzirmos estes cegos espirituais à presença de Deus? O livro de Jonas, meus irmãos, é definitivamente um livro que não fala a respeito da importância de Jonas. O livro não é sobre Jonas. Jonas não é o personagem protagonista desse texto. A moral da história não é sobre um homem que foi engolido por um peixe. Esse texto está revelando a soberana vontade de Deus em conduzir perdidos ao arrependimento. E nós estamos inseridos na história de Jonas como instrumentos que Deus levantou como igreja para conduzirmos pecadores perdidos como os ninivitas, como um dia eu e você fomos, para que Deus alcance o coração destas pessoas. Deus decidiu que de forma ordinária, comum, normal, as pessoas viriam ao arrependimento por meio da pregação da palavra, e hoje somos como Jonas. Hoje a palavra de Deus tem nos chamado a responder no mais profundo do nosso coração: não te importa que todas estas pessoas se percam? Eu não posso ter misericórdia destas pessoas? E se a resposta do nosso coração for: eu me importo, Senhor, eu me importo, o Senhor pode mesmo ter misericórdia dessas pessoas. Se a nossa resposta for essa, nós precisamos agir como servos que estão de pé diante do Senhor, em obediência a Ele. Porque sabe, irmãos, o livro está falando da soberana vontade de Deus sendo realizada. Deus vai salvar aqueles a quem Ele quer salvar. Quer você goste, quer não. Quer você ore pelos perdidos, quer não ore pelos perdidos. Deus vai fazer o que Ele precisar fazer. Mas muda tudo, irmãos, para nós. Se o desejo do nosso coração é que Deus nos use, que Deus faça de nós Jonas para os perdidos da nossa cidade. Eu quero concluir com uma citação. Reverendo Dr. Heber Carlos de Campos Júnior, quando falando a respeito da soberania de Deus demonstrada em Jonas, ele disse o seguinte: preste atenção, o controle que Deus tem da história independe do nosso desejo de se submeter a Ele. O controle que Deus tem da história independe do nosso desejo de se submeter a Ele. Certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como você esteja agindo. Deus vai cumprir o seu propósito em mim e em você, não importa se em obediência ou desobediência, mas, acrescenta reverendo Weber, faz uma diferença grande se você serve a Deus como quem se submete a Ele, ou como Judas, ou como o apóstolo Paulo. Judas traiu a Jesus. Judas vendeu a Jesus, traindo a confiança do mestre. Mas este desejo de Judas de ser instrumento de Satanás ali, de ter aberto seu coração, em nada frustrou os planos de Deus.
Paulo serviu ao Senhor, como quem desejava morrer para o mundo e viver para Jesus. Ambos serviram ao propósito de Deus, e a pergunta que nos é feita nessa noite é: a vontade de Deus será feita, como você quer cumpri-la? Como você deseja ser objeto da ação de Deus na nossa cidade? Porque sabe, irmãos, as pessoas, os cegos espirituais, eles se achegarão à presença do Senhor. Quer pela nossa pregação, quer não. E nós seremos responsáveis e responsabilizados pelas nossas atitudes, assim como o servo de coração endurecido Jonas foi. Que Deus nos permita, queridos irmãos, olharmos para a trajetória de Jonas e nos colocarmos na posição de Jonas e respondermos com fé, crendo que o Deus que perdoa o meu pecado, perdoa o pecado de quem Ele quer perdoar. Romanos capítulo 9, não à toa lido no momento litúrgico deste culto: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. O que cabe a nós, a parte que nos cabe, é sermos instrumentos de Deus, meios pelos quais Deus restaura cegos espirituais, trazendo-lhes a visão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos permita servir ao seu propósito como quem obedece, e não como Jonas, como alguém rebelde diante do Senhor. Eu não sei o que aconteceu depois disso, eu não sei, mas eu sei o que pode acontecer com a minha vida após esse momento. Eu não sei quais foram as atitudes de Jonas em relação ao confronto do próprio Deus, mas você tem a oportunidade agora de reagir diante a esta palavra na presença do Senhor. Que Deus nos conceda a graça de sermos de fato instrumentos da boa vontade soberana de Deus para a nossa nação, para a nossa comunidade, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nós nos submetemos, Pai, à sua vontade. Deus, eu me coloco na sua presença nesse momento, pedindo a Deus por sua misericórdia para com a minha vida, para com a vida dos meus irmãos. Que o Senhor, ó Deus, nos dê compreensão da necessidade que temos de nos submeter ao Senhor, à sua vontade, de clamarmos, ó Deus, pela salvação daqueles que estão perdidos, de estendermos a mão, ó Deus, e cuidarmos daqueles que ficaram pelo caminho. Que o Senhor, ó Deus, nos conceda amar, ó Deus, as pessoas que estão à nossa volta. Usa, Pai, as nossas vidas, o nosso ministério. Usa, Deus, aquilo que o Senhor concedeu a cada um de nós como instrumentos da sua boa e soberana vontade para com as pessoas dessa cidade, para com aqueles que o Senhor nos der ao longo da nossa caminhada. Nos permita, Deus, que estas reflexões em Jonas façam brotar no nosso coração submissão à sua vontade e desejo de cumpri-la com fidelidade e inteireza de coração. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém.